Pode sentar-se, querido. Estava preparando a mensagem e eu me senti tocado a falar sobre um tema, infelizmente, é um tema que é muito antigo, remonta aos tempos mais antigos da Bíblia, mas é tão atual, porque você abre o Facebook, você abre o jornal, você liga a TV, e é um tema que, infelizmente, é tão recorrente, é tão atual, acontece a cada dia. Eu quero falar sobre depressão, mas eu quero falar como vencer a depressão em nome do Senhor Jesus. Se você não está passando por um quadro depressivo, se você não está vivendo isso, que essa palavra sirva como uma vacina espiritual sobre a sua vida, mas que ela também sirva como um alerta de Deus para você e eu prestarmos mais atenção nos nossos irmãos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, para que nós possamos abrir os olhos para o nosso próximo, que possa porventura estar sofrendo deste mal. E se porventura alguém aqui nessa noite já estava ou está em um caminho, em um processo depressivo, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, que essa depressão seja abortada em nome de Jesus. Que ela seja abortada e que o óleo da alegria, que a unção do Espírito Santo, traga um renovo, traga cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Salmo 42, verso 11, o salmista afirma: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Lloyd Perry, ele diz que as pessoas deprimidas são os candidatos mais prováveis ao suicídio. Uma pessoa que passou por uma situação de depressão profunda, ela afirma: foi um horror, um inferno, eu estava no fundo do poço, era como se já estivesse morta. Nos últimos tempos nós temos sido assolados por este tema, por essa questão. Nós temos visto pessoas tão próximas sofrendo deste mal, e nós nos sentimos atados, sem saber o que fazer, sem saber como ajudar, e às vezes tentando ajudar, podemos até piorar a situação. Infelizmente, os nossos conceitos teológicos e bíblicos às vezes não nos ajudam, porque são conceitos errôneos, de que o crente não passa por isso, de que se a pessoa orar muito, ela tiver muita fé, ela não vai passar por um problema de depressão. Mas nós vamos ver que homens na Bíblia, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, passaram por depressão, passaram por quadros depressivos, mas eles venceram, eles saíram desta situação. E você nessa noite que está aqui, se por acaso essa tristeza da alma, essa doença da alma tem acometido você, eu declaro sobre a sua vida, você vai sair dessa também em nome de Jesus. Você vai vencer com a ajuda do Senhor, com a ajuda dos seus familiares, com a ajuda dos seus amigos, com a ajuda da sua igreja, com a ajuda do seu Deus, com a ajuda dos médicos se for preciso e dos remédios. Mas tem saída, tem jeito, você vai sair desta situação, e eu declaro vida, alegria de Deus, saúde de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabemos que existem vários níveis de depressão, e a depressão patológica, séria, ela deve ser tratada com remédios, com profissionais, com psicólogos formados, com psiquiatras que possam oferecer uma ajuda. Mas até mesmo os psicólogos e psiquiatras, eles reconhecem, muitos deles são cristãos, alguns são até pastores, a importância da igreja, da família, dos amigos, nesse processo de cura.
de uma pessoa que passa por depressão. Então, neste momento, eu quero ser um instrumento de Deus para ser um daqueles que vai trazer esse processo de cura ao seu coração, ou para muitos, em nome de Jesus, vai ser um remédio preventivo, aquele que vai abortar esse processo que talvez já tenha se iniciado em sua vida. Mas o que é a depressão e quais são as suas causas? A depressão é uma alteração no cérebro que repercute no corpo e ao mesmo tempo interfere na alegria de viver. Ricardo Alberto Moreno, ele é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele afirma que 60% dos casos da doença são associados a males orgânicos, e a maioria deles acompanhada de dor. Então, não há problema em o crente, o servo do Senhor, se for acometido deste mal, ele pode ser acometido deste mal, ele procurar um profissional, tomar uma medicação, para ser curado. Quando você quebra o braço, você vai ao hospital para que seja engessado, você não fica ali orando, Senhor, conserta o meu braço. Também há doenças que acometem a nossa alma, que você tem que ir no médico que cuida, porque o problema da depressão, a grande causa da depressão, a maior parte dela é orgânica, é física. Os cientistas afirmam que a depressão ela é causada pelo mau funcionamento dos neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis para regular o seu humor. Mas em dado momento ali no seu cérebro, eles podem sofrer um tilt, um curto-circuito. Eles entram em mau funcionamento e eles são responsáveis então por transmitir mensagens químicas. E como eles estão em problemas, eles não conseguem transmitir essas mensagens químicas, portanto o seu corpo e a sua mente entra num estado depressivo por uma questão física, por uma questão química. O sistema imunológico também ele sofre quando isso acontece. A pessoa que está deprimida ou passa por uma depressão, o sistema imunológico dela cai e ela fica mais suscetível a doenças. Outras doenças se aproveitam desse estado depressivo da pessoa e elas então aproveitam essa porta aberta e elas entram na vida da pessoa e além do estado depressivo, além da depressão, outras doenças podem vir nesta pessoa. Por isso que é muito importante tratar isso. Quais são os sintomas, os sinais de que alguém esteja sofrendo uma depressão? Bom, a primeira coisa é no humor, A pessoa, o próprio nome, depressão, vem disso, porque a pessoa fica deprimida, é uma tristeza na alma. A depressão é chamada doença da alma. Então é uma tristeza. Também pode acontecer da pessoa ter perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. A pessoa gostava de pescar, não quer mais ir pescar. Ela gostava de mexer na internet, não quer mais. Ela gostava de pedalar, não quer mais pedalar. Ela gostava de futebol, não quer mais jogar futebol, não quer mais assistir futebol. Ela vai perdendo o interesse em coisas que antes eram prazerosas para ela. Aquilo já não chama mais a atenção da pessoa. A pessoa começa a entrar num estado de insatisfação com a vida. Ela fica insatisfeita. Bom, tem gente que está insatisfeita o tempo todo, Eu estou falando daquela pessoa que normalmente era satisfeita e agora ela começa a ficar insatisfeita com a vida. Essa pessoa começa a se afastar das atividades sociais. Ela não vai mais a festas, ela vem à igreja, ela rapidinho, ela quer ir embora, ela não quer estar junto de pessoas, ela quer ficar sozinha, isolada no quarto, com o seu celular, com o seu computador, ouvindo uma música. Ela não gosta mais de estar num ambiente, se ela puder evitar, ela evita o ambiente onde tem muitas pessoas. Essa pessoa, ela também tem uma
perda de energia muito grande. Ela já não tem mais energia para fazer as coisas, às vezes nem as coisas corriqueiras do dia a dia. Não tem energia para levantar da cama, às vezes energia para comer, energia para ir trabalhar, energia para se cuidar do cabelo, né? Usar uma roupa. Então a pessoa vai perdendo a energia, uma sensação de desamparo, de desesperança, uma irritabilidade, uma grande preocupação com problemas de saúde, tristeza, choro, autocrítica. A pessoa se torna muito crítica de si mesma, né? De que ela não está bem, que ela não está acertando nada, ela não é uma boa mãe, ela não é um bom pai, não é um bom funcionário, não é um bom filho, eu não sou um bom pastor, eu não sou um bom líder de ministério, eu não sou um bom líder de célula. Ela começa a se ver muito negativamente, se criticar muito. Outra questão que a pessoa tem é dificuldade de se concentrar. Ela não consegue mais ler, ela não consegue se concentrar durante a mensagem, ela não consegue se concentrar nos estudos, na escola, em nada daquilo que ela está fazendo. Ela tem dificuldade de tomar decisões, ela não consegue mais tomar, às vezes, decisões corriqueiras no dia a dia. Essa pessoa tem insônia. A noite vira e ela não consegue dormir. Todo mundo dorme e ela está lá acordada. Vai chegando, vem lá os filmes da madrugada, o Hora 1, acho que é, o jornal. Às vezes, não é sempre, né? Mas de vez em quando isso acontece. As crianças dormem, geralmente de domingo para segunda. E aí eu estou tão assim, pilhado, tão a mil, que eu vou lá e eu leio, eu faço alguma coisa, faço outro, jogo alguma coisa, assisto televisão, e aí todo mundo dorme e eu fico lá acordado. Cadê o sono que não vem? Mas a pessoa que está sendo acometida de depressão, isso é algo corriqueiro, que acontece sempre, né? A perda do sono, perda de apetite e perda de peso. Não comumente pode acontecer o contrário, o aumento do apetite e o aumento de peso. Mas o mais comum é a pessoa perder o peso, que ela não tem apetite, ela não quer comer, né? Ela já não tem mais gosto pela comida. E também, associado à depressão, o abuso de substâncias químicas, o abuso do cigarro, o abuso da bebida, o abuso do álcool, o abuso de drogas, o abuso de drogas lícitas, que são remédios. Ao invés da pessoa ir no médico, que pode prescrever para ela um remédio, ela fala: fulano toma tal remédio, eu tenho lá, que o médico receitou para mim, eu tenho uma cartela lá, você quer? Ou às vezes a própria pessoa tem lá, a sua farmácia em casa e tem um antidepressivo, tem um remédio lá, e ela, sem ir ao médico, sem consultar o médico, ela vai e começa a fazer uso daquele remédio. Isso é muito perigoso. Quem pode ter depressão, pastor? Querido, infelizmente qualquer pessoa. A depressão, ela não respeita a idade, ela não respeita sexo, ela não respeita a cultura. Desde a criança ao idoso, o homem, a mulher, todos nós podemos podemos ter depressão. E agora, o que é mais sério, a depressão não respeita a idade, ela não respeita sexo, ela não respeita a religião, ela não respeita a fé. Homens de Deus, ultimamente, pastores, isso já há muito tempo acontece, mas ultimamente tem acontecido mais vezes. Pastores têm se suicidado, num estado depressivo, grande, em tratamento, e eles não conseguem aguentar aquela situação e eles acabam colocando fim em sua vida. Isso tem acontecido em nossa cidade, isso tem acontecido, infelizmente, com pessoas que têm uma religião, pessoas que professam uma fé, com pastores, com pastoras, com missionários, com crentes. Infelizmente, isso chegou no nosso arraial, chegou entre nós, mas não é de se estranhar, na Bíblia a gente vê isso. Homens que foram grandes homens de Deus, como Saul, que terminou a vida através de um suicídio, levado por uma depressão, que tinha causas, entre elas causas espirituais.
Mas eu quero falar de alguém na Bíblia que passou por um quadro depressivo. Há uma discussão entre os psicólogos se foi realmente uma depressão ou não, mas é um quadro depressivo sério. A pessoa até quis morrer, ela desejou a morte, ela pediu a morte, mas essa pessoa foi tratada, ela venceu. E eu quero falar sobre essa pessoa, né? Eu quero dizer que Jonas passou por um quadro depressivo. Até Jesus, não vou dizer que Jesus ficou depressivo, mas Jesus passou por uma tristeza profunda. Eu não vou dizer para você o significado disso, você interprete, faça a sua própria hermenêutica, mas no Getsemane, Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. O que significa isso? A minha alma está angustiada até a morte. Faça a sua hermenêutica. Mas na Bíblia, homens e mulheres passaram por isso. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, somos pessoas que estão suscetíveis a desânimo, tristeza, depressões, angústias, a diversos tipos de problemas. Mas nós precisamos nos precaver, e nós temos um Deus que pode nos socorrer. Nós temos um Deus que nos auxilia, nós temos um Deus que nos ampara nesses tempos difíceis e que nos faz sair da depressão, que nos faz sair da tristeza, que nos faz sair do desânimo, que o mesmo Deus que nos ajuda a vencer problemas físicos, problemas financeiros, problemas com o casamento, problemas espirituais, Ele nos ajuda a sair também da depressão. E eu creio que nós não podemos fazer uma separação do homem como a gente faz nos livros, no dia a dia. Nós não podemos fazer uma divisão tricotômica do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Ou dicotômica, o homem é corpo e alma. A gente pode, a fim de estudar, dizer: não, o homem tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, cada uma dessas partes funciona de um jeito, mas querido, essas coisas estão tão interligadas, que quando você está com uma dor de dente, quero ver você vir aqui e dizer: não, o meu espírito é uma coisa e o meu corpo outra. Louva ao Senhor com uma dor de dente, ou com uma unha encravada, ou quando você está com um problema espiritual. Eu quero ver você estar bem nas outras áreas, na sua área emocional. E às vezes a gente já sabe, existem as doenças psicossomáticas. São doenças que não têm uma causa física, são causas psicológicas, que somatizam no corpo. Então está tudo ligado, está tudo interligado, uma coisa interfere na outra. Mas nós vamos pensar o seguinte: se uma coisa interfere na outra para o mal, se o meu corpo está mal, a minha mente vai ficar mal. Se o meu espírito está mal, o meu corpo vai ficar mal, a minha mente vai ficar mal, o meu psique, um interfere no outro negativamente. O corolário disso, o contrário disso também é verdade. Se o meu espiritual está bem, isso vai influenciar no corpo. Se o meu espiritual está bem, vai influenciar na minha mente, na minha psique, na minha alma, nas minhas emoções. Então a influência, ela é uma via de mão dupla. E ela é uma via de mão dupla entre corpo, alma e espírito, entre essas três partes. E ela é uma mão dupla de influência para o bem e para o mal. Então vamos nos colocar em ambientes, vamos nos colocar em situações que tragam influências boas, positivas, que levam a gente a ter saúde completa. Saúde completa é corpo, alma e espírito, amém? Você está aqui num ambiente onde o seu espírito está recebendo, a sua alma está recebendo, mas você pode ter certeza que isso aí terá influência sobre o seu corpo, terá influência sobre a sua psique, sobre as suas emoções, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? 1 Reis capítulo 19, a pessoa que nós vamos tratar é Elias.
1 Reis 19, de 1 a 14, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Foram 850 profetas. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Isso é irônico, né? Ele foge para salvar a sua vida e depois pede a morte. Se ele queria morrer, ficasse lá, que Jezabel fazia o trabalho, né? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele, diga, um anjo tocou nele, e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, diga, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido, diga, fortalecido. É o que Deus vai fazer com você nessa noite. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha o disco quebrado aqui, ó, disco riscado. Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele já falou isso aqui umas 2 vezes pelo menos. O disco está riscado. Ele está num quadro depressivo. A gente vê aqui que Elias quer ficar só. Ele foge, ele quer ficar só. A gente vê que ele tem vontade de morrer. A gente vê aqui que ele não falta para ele sentido para continuar a viver. Por que eu vou continuar a viver? Não tem mais sentido a vida para mim. A gente vê que ele tem muito sono. Ele dorme, o anjo acorda, ele come, dorme de novo. E a gente vê que ele quer ficar só. Não só ele quer ficar só, mas ele se sente só. Ele diz: fiquei só eu. Esse foi o único que restou. Então um estado de solidão, um estado de que só resta ele. Então claramente Elias está passando por um quadro depressivo. Ele está passando por uma tristeza profunda, por uma depressão. Agora, como que Deus trata a depressão de Elias? Porque ele não foi tratado por psicólogos, não existiam psicólogos naquela época. O próprio Deus envia anjos, o próprio Deus fala com ele, o poder de Deus se manifesta, né, para que Deus restaure o ânimo, para que Deus restaure e tire Elias desse estado que ele estava. Querido, nós temos que ver como que Deus cuidou. Primeiro, Deus proveu cuidado para o físico de Elias.
Elias, se você ler a história antes, você vai ver que havia tido 3 anos de seca, e Elias era um profeta que vivia fugindo aqui e ali, porque o rei Acabe e a rainha Jezabel queriam matar Elias. E nesse dia, o dia que antecedeu, Elias desafiou os profetas de Baal. E ele fica no Monte Carmelo ali com os profetas de Baal, sem comer e sem beber, desafiando o dia inteiro, eles lá fazendo o sacrifício e Elias provocando eles. E aí no finalzinho da tarde, Elias então, ele oferece o sacrifício, o Senhor manda fogo, e aí o texto diz que Elias pega a espada, muito provavelmente ajudado pelas pessoas, mas ele próprio foi lá, e ele mata os 850 profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que eram 2 deuses da fertilidade. Esses deuses eram adorados através da prostituição. Haviam prostitutos e prostitutas cultuais, para que as pessoas fossem lá. Tinham os postes ídolos. Esses postes, geralmente, eles eram na forma de um membro masculino, e ali as pessoas adoravam Baal, que é o deus da fertilidade, e Azerá, que era a deusa da fertilidade, tendo relacionamentos sexuais promíscuos com aqueles prostitutos e prostitutas cultuais, porque eles achavam que assim haveria chuva, haveria colheita, haveria prosperidade. E esses profetas foram aqueles que eram sustentados pela rainha de Israel, do rei Acabe, Jezabel, que era uma enviada de Satanás. Jezabel era possuída por um espírito maligno, o espírito de Jezabel muito forte. E quando Elias enfrenta aqueles profetas, e ele enfrenta Jezabel, ele não está enfrentando uma mulher, uma rainha, um reinado, ele está enfrentando um principado. Tem um enfrentamento espiritual, um embate espiritual muito grande, e desgastou fisicamente Elias. Elias está sem comer, e aí quando acontece aquilo, o rei Acabe vem e ele fala: corre que vai chover, você vai se molhar. Elias sobe para o Monte Carmelo, e ali ele está orando e falando para o seu servo: olha lá se vai chover, vê lá se você vê uma nuvem. E aí o seu servo diz: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala: então corre e fala para o rei ir embora, porque senão ele vai se molhar. O rei vai embora. Elias está sem comer, ele está em jejum há vários dias, aquele embate que ele teve o dia todo. O que ele faz? Ele pega a sua capa, ele amarra a sua capa na cintura e ele sai correndo. São cerca de 40 quilômetros até onde o rei iria, e ele corre e ele passa na frente da carruagem, dos cavalos reais, e ele chega à frente do rei. E quando ele chega lá, é que ele fica sabendo de que Jezabel manda um mensageiro para dizer para ele: eu vou te matar, o que você fez com os profetas eu vou fazer com você. Olha o que o diabo faz. Um homem que enfrentou 850 homens sozinhos, ele é desafiado por uma mulher, ele tem medo, ele entra num estado depressivo, ele começa a temer e ele foge. Querido, é assim que o diabo faz. Ele coloca às vezes situações tão grandes para a gente lutar, embates, é a morte de alguém, é uma falência financeira, é uma enfermidade que vem sobre a sua família, e você está lutando, você está vencendo, você está conseguindo, você vai lutando e você vai vencendo, e aí você venceu tudo, você fala: agora eu venci. Aí vem uma Jezabel que manda um recado, um garotinho de recado do diabo que vem e faz uma ameaça para você, e o seu mundo cai. Por quê? Porque você já se esgotou fisicamente, você já se esgotou emocionalmente, você já se esgotou espiritualmente. As batalhas foram grandes e o inimigo não lhe deu tréguas. Então agora Elias foge. Ele que já havia corrido 40 quilômetros, eu fiz um estudo no texto para onde ele vai, são cerca de 200 quilômetros no mínimo a mais, alguns chegam a dizer que dá 400 quilômetros, e ele vai até chegar naquele lugar ali, onde ali ele deita e ele quer dormir. É lógico que ele está cansado,
Mesmo com a unção do Espírito Santo, que a gente sabe, quem vai para o face a face, a gente é cheio daquela unção de Deus, fica os 3 dias ali, pilhado e tal, mas quando chega na segunda-feira, acabou o face a face, aí vem aquela ressaca no corpo, na mente, e às vezes até espiritual. Isso é próprio do ser humano, querido. Quando você tem lutas muito grandes, vem a ressaca depois, vem o rebote depois, no físico, querido, um momento, por exemplo, para pastores, um dia que é horrível para tomar decisão, atender pessoas, é o meu dia de folga, segunda-feira. Segunda-feira é o dia que os pastores querem sair da igreja, é o dia que eles querem ir embora, eles querem ir para outro lugar. Às vezes foi um culto extraordinário, Deus agiu, teve salvação, teve cura, a igreja estava cheia, presença do Espírito Santo, mas na segunda-feira bate a depressão. Mas o que é? É o cansaço, aquele rebote físico. E algumas vezes, quando você se sente desanimado, não precisa de orar mais. O que você precisa, talvez, seja uma boa noite de sono. Muitos dos quadros depressivos, da tristeza, do desânimo: pastor, eu quero largar meu casamento, eu quero largar o meu emprego, eu quero largar o ministério. Querido, vai dormir. Vai dormir, desliga o seu celular, desliga a sua televisão, e o horário que é para dormir, vai dormir, que você vai ver uma obra extraordinária de Deus na sua vida. O que Deus faz através de um sono restaurado, em nome de Jesus. Deus permitiu Elias dormir. Elias dormiu, Deus deixou ele dormir lá 3 dias. Só que ele não só dormiu, Deus sabia que ele precisava comer, e a Bíblia diz que Deus proveu um anjo. O anjo chegava lá, dava um tapinha nele, ele acordava, falou: o que foi? O que foi? Está aqui o pão. Eu acho que ele bem dormindo ainda, nem abriu o olho, pegava o pão, comia, e o anjo falava: água também. Ele: tá bom, bebia água, acabava de comer, pum, tombava. Daqui a pouco vem um anjo de novo, ele diz: o que foi? Não, pão, está aqui, pão, coma. Está aqui, água, beba. Querido, você precisa cuidar do seu físico. Você precisa de um anjo que lhe traga pão e água. Você precisa ser anjo de alguém para levar para alguém pão e água. Às vezes a pessoa está num estado deprimido, um estado de tristeza, que ela não cuida do corpo, ela não cuida da casa, ela não cuida de si mesmo, e nós precisamos ser anjos de Deus na vida de alguém, levar alguma coisa para essa pessoa comer, ir lá, e não é dar um sermão. O anjo não deu sermão, o anjo não chegou lá e falou: Elias, que homem de Deus é você, que vence 850 profetas e foge de uma mulher? Você não é crente? Você não tem fé? Cadê a sua fé, Elias? Não, o anjo não deu sermão em Elias. O anjo foi lá, deu pão e água. Diga: pão e água. Pão, água e sono. Era o remédio para Elias recompor o seu físico. Deus cuidou do físico de Elias. Deus cuidou das causas emocionais de Elias, não só do seu físico. Antes disso, eu escrevi aqui: há certos quadros depressivos que um bom descanso e uma boa alimentação resolvem. Respeite os limites do seu corpo. Agora, entretenimento, celular, internet, joguinhos de computador, filmes, cinema, deixa chover, Senhor, às vezes até piora, porque quando você está num estado depressivo, ou entrando num estado depressivo, você está num nível de estresse muito grande. Você está num estado depressivo, num estado de estresse, aí você vai lá, eu vejo minha criançada lá jogando videogame. Se tiver problema do coração, tem infarto, fica, porcaria, não sei o que, fulano, fica um lado, brigando um com o outro, brigando com a internet, brigando com o celular, brigando com o tablet. É assim, é estresse. Então, não é a maneira de respeite o limite do seu corpo. Deus cuidou das causas emocionais da depressão de Elias. Falta de encorajamento, o anjo foi lá e encorajou.
O anjo não deu sermão, não repreendeu, ele animou. Falta de propósito, sentido para a vida. Deus chega para Elias e fala: o que você está fazendo aqui? Reorienta a sua vida. O que você está fazendo? Vamos reorientar a sua vida. Deus tem propósitos, queridos, para a nossa vida. Quando a gente está num estado depressivo, a gente perde o propósito da vida. A gente perde, as coisas perdem o sentido para nós. E nós ficamos como Elias, um profeta de Deus poderoso, mas que estava ali, sem saber o que fazer, só queria dormir, não sabia o que fazer. Deus vem e reorienta, põe ordem no mundo interior de Elias. Deus põe ordem no seu mundo interior. Deixa Deus colocar ordem no seu mundo interior. Amém? Porque se você não deixar Deus colocar em ordem o seu mundo interior, você já viu que com as chuvas que estão acontecendo aí, aqui em Quintana, caiu metade da pista, quem viu na internet, é isso que acontece com você. Está tudo bem por fora, mas por dentro está desmoronando. E você quer parecer forte, você não busca ajuda, você não busca ajuda em Deus, você não busca ajuda de profissionais, você não busca ajuda da igreja, do seu discipulador, da célula, dos amigos. Chega uma hora que você colapsa, você não aguenta, começa a ruir, você desmorona. Aí é quando a pessoa chuta o balde do casamento, chuta o balde do emprego, e às vezes chuta o balde até da vida. Então, antes que aconteça isso, procure ajuda, se abra com alguém. Para isso existe o MDA, para isso nós temos 2 gabinetes pastorais ali na igreja, na Pedro Pavanelli, o meu e da pastora Patrícia. E como se não bastasse, nós temos o pastor Haroldo, que também dá expediente lá. Venha conversar conosco. Olha, eu garanto para você que se o seu problema não se resolver, o que é difícil, porque o simples fato de você buscar a ajuda de Deus já é 90% solucionado. Pelo menos você vai tomar um café comigo, nós vamos conversar um pouco, nós vamos orar juntos. Amém? Pelo menos um cafezinho, um cappuccino a gente toma junto, você já vai descontrair. Deus cuidou das causas espirituais de Elias. Elias precisava ter um reencontro com Deus. Elias fala: somente eu fiquei. Elias precisava de uma reorientação espiritual. E no verso 15 de 1 Reis 19, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Deus relembra: Elias, o que você está fazendo aqui? Não é esse o seu caminho. O que você está fazendo na caverna? O que você está fazendo aí nesse estado? Se levanta, você tem que se levantar, Elias. Você tem que dar um basta nessa situação na sua vida, querido. Deus nos ajuda, o remédio ajuda, a família ajuda, mas se você não se ajudar, ninguém pode te ajudar. Você precisa dizer: eu vou me levantar. Jesus, ele disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Não adianta você pedir ânimo para Deus. Ânimo é algo que você tem que buscar. Jesus já te deu, Deus já te deu. Você vai buscar dentro de você. Você vai se encher de ânimo e dizer: eu vou sair dessa, eu vou me levantar, eu vou sair da cama, eu vou sair do meu quarto, eu vou sair da frente desse celular, eu vou enfrentar a vida, eu vou adiante em nome de Jesus. Deus dá uma missão para Elias: ungir um rei, ungir outro rei, chamar Eliseu, treinar Eliseu. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Elias, não adianta você querer a morte, eu não acabei com você, eu ainda não terminei o meu projeto com você, eu ainda tenho coisas para você fazer, eu ainda tenho obras para você fazer, eu tenho muita coisa para você fazer. Ei, Deus te diz a mesma coisa.
Levante-se do seu desânimo, levante-se desse estado que você está entrando, de depressivo, de depressiva, de depressão. Deus não terminou a obra na sua vida, Deus não terminou a obra através da sua vida, Ele quer fazer muita coisa através de você. Se levante, saia da caverna. Você entrou na caverna porque Deus está te dizendo nessa noite: saia da caverna, da autocomiseração, do pobrezinho de mim, do coitadinho de mim, ninguém liga para mim, pastor não liga para mim, meu discipulador não liga para mim, minha discipuladora não liga para mim, meus pais não ligam para mim, eu vou falir, porque isso. Levante-se, saia dessa situação. Deus está dizendo para você o que você está fazendo nessa caverna. Elias, saia da caverna e vá cumprir a sua missão. Não acabou ainda, não acabou ainda para você, em nome de Jesus. Eu quero terminar dando algumas dicas para você que se encontra talvez lidando com esse problema. Primeira dica: converse com alguém. Eu já disse, converse com o seu pastor, converse com o seu discipulador, converse com alguém da igreja, converse com um amigo. A pior coisa que tem quando a gente está triste, depressivo, entrando em depressão, é a gente se fechar no nosso mundo, é entrar na caverna. Saia da caverna, converse com alguém, abra com alguém, desabafe com alguém, fala dos seus sentimentos, fala da sua dor. Isso gera cura, isso é importante. Se abra com alguém. Segunda dica que eu te dou: faça um trabalho manual, faça alguma coisa, vai pescar, vai andar de bicicleta, fica lá enfurnado no celular, nos joguinhos, vai fazer uma caminhada, vai fazer academia. Tem 2 donos de academia aqui na nossa igreja, procure uma delas e vai exercitar, porque quando você exercita o corpo, existe uma descarga de elementos químicos que fazem bem ao corpo e geram prazer, alegria, e combate o estresse e combate a depressão. Então fazer academia, fazer atividade física é bom para você se prevenir e para você sair de um estado, de uma depressão, de um estado de tristeza. Faça algo que você gosta de fazer, faça uma dieta, leia um livro, matricule-se num curso, vai aprender um idioma, vai aprender a tocar um instrumento e vem. Quem sabe Deus não te usa aqui no ministério de louvor da igreja, em nome de Jesus. Conclusão: se você tem passado por isso, não se desespere, não se culpe, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, confie que o Deus que cuidou de Elias vai cuidar de você, confie que o Deus que reorientou a vida de Elias vai reorientar a sua vida. Deus pode dar um novo sentido à sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está na casa de Deus, diante do Deus de Elias. Ele pode te dar novo sentido para a vida, Ele pode te dar novas alegrias, Ele pode te dar um novo rumo. E por último, para terminar, eu quero contar uma história. Um camarada decidiu escalar uma montanha. Ele preparou tudo, falou com a esposa, preparou a mochila, preparou todo o equipamento para escalar. E então ele, com muita luta, muita dificuldade, ele chegou ao topo daquela montanha. E muito cansado, ele então se acomodou ali, se sentou ao lado de uma grande rocha. E quando ele está ali acomodado, ele diz: eu vou descansar para depois iniciar a longa descida. Aquilo era um projeto de uma vida dele, escalar aquela montanha. E ele está lá no alto daquela montanha, ele escuta um barulho, um gemido, um rugido. E quando ele olha ali por trás daquela grande pedra, tem um leão. E ele vê que aquele leão está morrendo. Aquele leão está morrendo de sede. Ele então não tem dúvidas, ele pega o seu canil e ele despeja toda a água na boca daquele leão, para matar a sede daquele leão.
Ele então, o que ele faz depois de dar água àquele leão? Ele está cansado, ele fala: eu preciso descansar um pouco, para depois eu retomar a descida. E ele descansa, e ele se encosta naquela pedra, e ele pega no sono, para nunca mais acordar, porque aquele leão recobrou forças, e quando ele recobrou forças, ele viu que tinha uma deliciosa refeição ali, esperando por ele, sem dar nenhuma moleza ali, tranquilo. Qual é o moral da história? Moral da história é essa: não alimente aquilo que pode te destruir. Não alimente a fossa, não alimente a depressão, não alimente a tristeza, não alimente aquilo que pode te matar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. E se porventura você conhece alguém que esteja passando por uma dificuldade como essa, porque nós falamos aqui, tristeza, alguém que só quer ficar em casa, alguém que não tem mais coragem de sair, alguém que está se afundando em tristeza, em depressão, você pode vir orar por você, ou você pode vir representando essa pessoa e colocando essa pessoa diante de Deus.